Muito bem, vamos então fazer a correção da primeira avaliação, a P1, tá? Do ensino fundamental de Geografia e História do quarto bimestre de 2010. Tá? Vamos lá então para o sexto ano de Geografia. Com o seu apetite por novidades e necessidades do dia a dia, é na verdade quem garante o sustento das indústrias. Estamos falando do mercado consumidor, alternativa C. Assinar a alternativa que contém a fonte de energia básica da indústria moderna, como também fonte de matéria-prima e combustível para os veículos. Seria a alternativa E, o petróleo. 3. Responda abaixo. Quais são as condições necessárias para a criação de uma indústria? Bom, você necessita de mercado consumidor, mão de obra, tá? Você necessita de matéria-prima e geração de energia, tá bom? Além de incentivos governamentais. Por que os meios de transporte são fundamentais para a redução dos custos da produção industrial? Porque transportando de forma inteligente a sua carga, né, você tendo, né, vamos por assim, a previsão do tempo que vai levar, você pode transportar para um meio de transporte mais lento, mais barato e mais seguro, como os trens, tá bom? Do que fazer o transporte imediatista por rodovias que encarecem muito o preço final do produto. Sétimo ano, tá, tanto matutino quanto vespertino, a fusão das diversas culturas que deu origem ao povo brasileiro é chamado de sincretismo cultural. Apesar de toda a miscigenação de raças no Brasil, o preconceito ainda reside no seio da nossa população como um todo. Durante muito tempo, intelectuais e sociólogos brasileiros tentaram passar uma imagem de união das diversas raças no Brasil, o que de fato não é verdade. Tal fato é conhecido como mito da democracia racial, alternativa B. Responda abaixo. Por que os negros formam hoje o extrato social mais pobre do Brasil? Infelizmente, por causa da forma, né, que foram libertos os escravos, tá, da qual não houve amparo legal que desse, né, vamos por assim, um sustento para eles começarem suas vidas, e foram substituídos na maioria dos empregos pelos imigrantes italianos nas lavouras, principalmente de café no estado de São Paulo. Alguns poucos aproveitados pela indústria e outros no Nordeste continuaram em regime de servidão, né, ou seja, uma semi-escravidão, tá, só que sem os castigos corporais. Quais as consequências para o índio brasileiro do contato com o homem branco? Foram terríveis, desde a exploração, né, pelo escambo, trabalho em troca de alguma quinquilharia, desde a exploração, né, pela escravização de alguns, tá? Posteriormente contatos com doenças que não conheciam, acabaram padecendo, e o extermínio da raça como um todo frente à sua resistência à ocupação. Estamos chegando hoje a menos de 500 mil exemplares de índios vivendo de forma preconceituosa ainda no Brasil. Praticamente uma cidadania colocada em segundo plano. Tá? Vamos então, tá, para a resposta da oitavo ano, correção. Quanto à economia, os países andinos possuem certas características comuns. 1. Dependência econômica, científica e tecnológica. Fornecimento de produtos primários para o mercado internacional. Concentração de terras nas mãos de poucos proprietários. Estão corretas todas. A segunda alternativa que não contém um país andino seria a alternativa, deixa eu ver aqui, B, Uruguai. Alternativa B. Qual é a base que sustenta a economia venezuelana e a política caudilista de seu presidente, o fanfarrão Hugo Chávez? O petróleo. Qual o principal problema enfrentado pela Colômbia nos dias atuais? O tráfico de drogas, o narcotráfico, os cartéis. Problema social gravíssimo, né? Nono ano. Ação alternativa que não contém um território pertencente à Oceania. Alternativa E, Ilhas Malvinas. 2. Principal atividade econômica de maior parte das ilhas da Oceania. Econômica, tá? Turismo. Responda abaixo. Qual é a verdadeira importância da maior parte das ilhas que compõem a Oceania? Importância geopolítica. Em caso de conflito, são bases importantes no Oceano Pacífico. Por que a Austrália e Nova Zelândia são países considerados do norte, entre aspas, desenvolvido? Porque tem uma economia, né, na qual, se não são países tão fortes assim economicamente no cenário mundial, né, pelo menos tem uma boa distribuição de renda e um bom padrão de vida, IDH alto, índices sociais bastante bons, né, nesses países. Agora a avaliação de história. Quem eram os bárbaros, segundo os romanos? Pergunta para o sexto ano. Tá? Seria a alternativa a C. Todos que não habitavam em terras do Império Romano. 2. Os povos ditos como bárbaros pelos romanos são originários principalmente de um famoso país atual. Assinale este país, a Alemanha. Alternativa B. Responda abaixo. Qual foi o único reino germânico que de fato veio se organizar na Europa durante o século V? O Reino Franco. Qual império surgiu na Europa durante o século VII? O primeiro após a queda do Império Romano, o Império Carolíngio. Compreendia regiões da França, da Itália, da Alemanha, até terras portuguesas, espanholas. Sétimo ano, tanto vespertino quanto matutino. As primeiras rebeliões contra a coroa portuguesa visavam a suprimir entraves e barreiras econômicas.
2. Contra o fim do domínio espanhol, uma região brasileira resolveu aclamar um rei. Este rei seria Amador Bueno, que se negou a assumir a coroa, batendo em retirada. A alternativa que contém a corregião era esta, São Paulo. Responda baixa. Contra quem lutaram os pernambucanos durante a insurreição pernambucana de 1654? Contra os holandeses. Explique quais eram as reivindicações feitas pelos colonos que não foram atendidas e culminaram com a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684. Queriam fornecimento de escravos, pelo menos 500 por ano para a região, tá? Totalizando 20 mil escravos, tá? Num período aí, tá? De 20 anos, pelo menos. Queriam também a redução dos impostos e barateamento dos preços dos insumos e produtos que necessitavam, tá? Sem dizer que precisavam da valorização dos seus produtos, tá certo? Bem, e culminou, com a repressão da coroa portuguesa e morte de todos os líderes. Passando para o 8º ano, o governo provisório instituído logo após a proclamação da República representava as diversas forças que derrubaram o Império. São elas, deixa eu ver aqui, a alternativa E, o exército, as camadas médias urbanas e a burguesia agrária cafeeira. Tá bom? Vamos lá, 2. Assinale a alternativa que contém os dois principais personagens responsáveis pela liderança do movimento e por consequente golpe republicano no Brasil. A E, Benjamin Constant e Marechal Deodoro da Fonseca. 3. Responda abaixo. Por que o presidente Deodoro da Fonseca, quando de posse do mandato de fato de direito, a partir de 1891, não governou por muito tempo pela sua forma dura, por crises herdadas do encilhamento, a política do Rui Barbosa que não arrumou a economia, emitiu papel moeda sem lastro e permitiu empréstimos a qualquer um, tá? Pela crise de inflação, decorrente da emissão de papel moeda e da sua falta de jogo de cintura político. Porque o artigo 42 da primeira Constituição Republicana Brasileira tornou complicada por demais a vida do presidente Floriano Peixoto, que assumiu o cargo máximo da nação após a renúncia de Deodoro da Fonseca. Porque esse artigo 42 dizia que em caso de renúncia do presidente eleito, tá, de forma, em caso de renúncia do primeiro presidente, do Brasil, do governo já republicano, se não decorresse 2 anos e mais um dia, pelo menos, de governo, tá, as eleições deveriam ser marcadas novamente. Como Deodoro da Fonseca governou por apenas menos de 6 meses, tá, então deveria ser aplicado esse artigo. Mas o primeiro presidente foi eleito de forma indireta, ou seja, não foi a população que votou. E o texto constitucional dizia que tinha que ser eleito de forma direta. Então, brigando aí onde está a vírgula, tá, do Floriano Peixoto, ficou no poder dizendo que não cabia a lei no caso dele. E aí então teve que se justificar e permanecer no poder enfrentando as revoltas. Vamos lá então, 9º ano. O Oriente Médio é considerado uma região tensa. Tem sido palco de guerras e disputas entre diversos grupos e interesses. Uma das causas desse clima de tensão foi a criação da... alternativa E. A instalação do Estado de Israel em 1948. 2. Sobre a geração de riqueza no Oriente Médio, é correto afirmarmos que o petróleo é a base da economia dos países da região. Alternativa C. Responda abaixo. Quais são as 3 religiões que têm no Oriente Médio sua origem, sendo essas as três maiores religiões monoteístas do mundo? É o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Explica o que vem a ser a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, na realidade um cartel, que atua de forma política, aumentando o preço do petróleo frente às nações ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Então todos os países praticam o mesmo preço, não tendo forma os Estados Unidos conseguir um preço menor no petróleo e os países europeus também. Então é isso aí, pessoal. Valeu aqui a correção. Um abração, tchau, tchau.